Professor Morgado, que faleceu no dia 13 de outubro e está sendo substituído hoje pelo professor Zé Paulo Carneiro, hoje não, essa semana toda. E que é um professor que está acostumado a trabalhar conosco, é uma pessoa brilhante, competente, mas a falta do Morgado é realmente, ele sabe disso, né, Zé Paulo? É irreparável e insubstituível. Bom, o nosso objetivo desse programa aqui é ambientar vocês com esse livro, que se chama Temas e Problemas, que é um livro que foi escrito para complementar a matemática do ensino médio, que tem 3 volumes, sendo que esse livro aqui é um resumo desses 3 volumes, no sentido de que contém um pequeno tratamento de alguns tópicos relevantes do ensino médio, seguido de uma série de problemas que estão resolvidos no livro, ao contrário dos problemas do livro Matemática do Ensino Médio, que não estão com a solução. Ainda. Mas até julho... Sim, o Wagner está prometendo que até julho a gente tem a publicação dessas soluções. Promessa essa que nós já fizemos diversas vezes e nunca cumprimos. E propor problema, como vocês todos sabem, é muito fácil. Resolvê-los é que são elas. Então, principalmente quando você é que propõe o problema, então o ônus da solução, da resolução, é um ônus muito caro, porque você tem que ser conciso, porque se você escrever uma solução muito longa, os leitores vão dizer, esse miserável propõe um problema cuja solução é tão longa que nem ele consegue resolver rapidamente, como é que ele quer que nós resolvamos. E se você põe uma solução muito abreviada, então as pessoas vão dizer, isso não é solução, é só uma sugestão de como é que deve ser resolvido. Então, em suma, esse livro aqui tem as soluções dos problemas. A primeira parte dele, o primeiro capítulo dele se refere à proporcionalidade, que é uma das noções mais antigas, acabei de chegar do Peru, ainda estou dizendo antiga, um dos temas mais antigos da matemática. Na verdade, a proporcionalidade é uma coisa tão entranhada na noção de aplicação da matemática na vida corrente, que um grande número de pessoas, algumas delas até pessoas supostamente educadas e cultas, se referem a quando uma grandeza é uma função de outra e que é uma função crescente dessa outra, quer dizer, você tem uma grandeza y que depende de x. E quando o x aumenta, o y aumenta também. Então, as pessoas, numa situação como essa, costumam dizer y é proporcional a x. O que não é verdade. Sempre, nem sempre é verdade, como nós vamos ver. Muito bem, então o que é que são grandezas proporcionais? Grandezas proporcionais ocorrem quando a gente tem uma correspondência que a cada valor da grandeza x associa um valor da grandeza y, um valor y de outra grandeza. E isso se faz de tal modo que quando x cresce, o y cresce também. Ou seja, que y é uma função crescente de x. Se a um valor de x corresponde um y, e um valor x' corresponde a y', se x é menor do que x', então y é menor do que y'. Então a gente diz que y é uma função crescente de x. É exatamente nessa situação que as pessoas que não têm muita familiaridade com matemática costumam dizer que nessa situação que o y é proporcional a x, o que não é verdade. Sempre. A segunda condição para que se tem a proporcionalidade é a seguinte, é quando se x corresponde ao y, então se a nx corresponde a ny, onde n é um número natural.
Ou seja, que quando eu aumento a grandeza x tomando múltiplos dela, a grandeza y também sofre um acréscimo que consiste em multiplicar pelo mesmo número natural. Vamos ver uns exemplos disso. Então, numa situação como essa, a gente diz que se tem uma proporcionalidade. O primeiro exemplo que eu vou mencionar é o seguinte: seja x o volume de um líquido homogêneo e y igual ao peso desse líquido. Então, a correspondência que a cada volume daquele líquido associa o peso desse líquido é uma proporcionalidade. As duas condições que nós estipulamos para ter uma proporcionalidade são obviamente satisfeitas. Se eu aumento o volume, o peso aumenta. E se eu tomo 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes o mesmo volume, é claro que o peso fica multiplicado por 2, por 3, por 4, etc. Então, esse exemplo é um exemplo bastante claro, óbvio. Outro exemplo de natureza geométrica é o seguinte: suponhamos que nós tenhamos 2 retas paralelas e uma terceira reta que é transversal a ambas, não é paralela a elas. Então, para cada segmento de comprimento x numa dessas retas, eu associo a área do paralelogramo que tem aquela base x e o lado que não é paralelo a essas 2 retas é paralelo à reta R. Então, essa correspondência, que a cada x corresponde o y, que é a área do paralelogramo que tem x como base, é uma proporcionalidade. Em primeiro lugar, é claro que essa correspondência está bem definida, porque não importa onde eu coloque esse segmento de comprimento x, eu vou obter sempre paralelogramos que são congruentes, portanto, têm a mesma área. E se eu, em vez de x, tomar 2x, 3x, etc., eu vou ter y repetido, então é válida a segunda condição. Então, novamente, aí nós temos uma proporcionalidade. Um terceiro exemplo de natureza bem diferente é o seguinte: eu chamo de C de Y, é o capital resultante de uma aplicação de x, de uma quantia x na caderneta de poupança, após um tempo t. Esse t é fixo. Eu vou considerar isso como sendo uma função só de x. Então, a cada investimento x que eu faço, após t meses, eu tenho um rendimento y. O rendimento, não, o montante é y. Então, essa correspondência que a cada x associa o y é uma proporcionalidade. Porque quanto mais eu aplicar inicialmente, claro, eu espero que o montante vai ser maior. Então, a condição 1 é óbvia. A condição 2 também é verdadeira, porque se eu aplicar um capital 2x, ou um capital 3x, ou 4x, ou nx, isso aqui, aplicar 2x, corresponde a fazer 2 aplicações simultâneas. E é claro que as duas vão render a mesma coisa. Portanto, o C de nx no tempo t é fixo, porque aplicar nx corresponde a fazer n aplicações iguais de x. Então, dá a mesma coisa. Então, essa correspondência aqui é uma proporcionalidade. Vamos ver mais um exemplo de proporcionalidade. Vamos supor que eu tenha agora 2 retas, ou melhor, 2 semirretas, OA e OB, com a mesma origem. E, outra vez, parecido com aquela situação, eu tenho uma terceira reta R, que é transversal a ambas. Então, isso me permite definir uma correspondência que a cada comprimento x tomado na semirreta OA, eu associo um segmento de comprimento y na semirreta OB, obtido tirando a partir
de cada uma das extremidades de x, uma paralela a essa reta dada. Então, agora, eu vou olhar para esse comprimento y. Essa correspondência que vai de x em y é uma proporcionalidade. Ou seja, a cada comprimento x, eu associo y. Aqui é preciso tomar um pequeno cuidado de verificar que essa correspondência está bem definida. No seguinte sentido, eu posso tomar esse segmento y em diversas posições diferentes ao longo daquela semirreta OA. E a gente tem que verificar que, ao transferir o x para outra posição sobre a semirreta OA, se eu mantiver o comprimento x constante, o y também não varia. Isso se faz mediante uma igualdade de triângulos aí, tá? Eu vou obter aqui dois triângulos que são congruentes, se eu traçar paralelas a semirreta OA, porque tem uma base igual, esse ângulo igual, um lado igual compreendido entre dois ângulos iguais. Ok? Então, a primeira observação é que essa correspondência está bem definida e daí, pelo mesmo argumento, se segue que se eu tomar x, 2x, 3x, etc., se isso aqui também for x outra vez, então esse segmento y vai ser igual aqui, y vai ser igual a y, então vale a terceira condição. Muito bem. Ok? Então essa é a noção de proporcionalidade. Grandezas proporcionais, quer dizer, quando uma cresce, a outra cresce, quando uma delas é multiplicada por um número natural, a outra também fica multiplicada por aquele mesmo número. Agora, um fato extremamente importante é que essa propriedade de que quando eu multiplico a grandeza por um número natural, a correspondente fica multiplicada pelo mesmo número, vale mesmo para números que não são números naturais, necessariamente. Isso é uma consequência. O primeiro ano do ensino médio é montado em cima de uma ideia, eu não sei se essa ideia foi realmente natural, se foi uma ideia espontânea ou se foi algo de caso pensado. Vamos dar o benefício da dúvida a quem propôs esse programa. E a ideia é a seguinte, é que a matemática é um conjunto de teorias gerais e abstratas que se aplicam em situações concretas. E a vantagem de ter esses modelos matemáticos para situações concretas é que o mesmo modelo se aplica em diversas situações diferentes. Então, do ponto de vista, toda a matemática do primeiro ano do ensino médio é pensada, ou pelo menos deve ser pensada assim. Diferentes tipos de funções que têm diferentes tipos de aplicações. Então, do ponto de vista matemático, a gente olhou agora do ponto de vista das aplicações, são para aplicações bem elementares. Do ponto de vista estritamente matemático, uma proporcionalidade é uma função. Eu vou olhar só para a grandeza. Existem grandezas que assumem valores negativos e têm medidas negativas, como, por exemplo, temperatura e outras. Mas nós vamos olhar só para o caso de grandezas que são medidas por números positivos. Então, R+ é o conjunto dos números reais positivos. Então, a proporcionalidade é uma função que tem a seguinte propriedade. Primeiro, ela é crescente, quer dizer, se x é menor do que x', então f de x é menor do que f de x'. E segundo, então é que f de nx é igual a n vezes f de x para todo x e todo n natural. Então, esse é o ponto de vista matemático
da noção de proporcionalidade. Em vez de lidar com grandezas, eu estou lidando agora com números reais. Então, existe o chamado teorema fundamental da proporcionalidade. O teorema fundamental da proporcionalidade diz o seguinte: se f é uma proporcionalidade, então f de cx é igual a c vezes f de x, qualquer que seja o c real, positivo, e qualquer que seja o x também. Ou seja, se vale essa relação para n natural, então, diante da condição 1, vale também essa relação para qualquer c número real. Esse teorema é realmente da maior importância, porque na prática, quando a gente quer verificar que existe proporcionalidade, a gente não tem como verificar isso, verificar essa igualdade aqui, quando c, por exemplo, é um número irracional. Quando c é um número inteiro, a gente diz, bom, aqui ao nx corresponde ao ny, porque se eu quero fazer um investimento de 3x na caderneta de poupança, isso é a mesma coisa que eu fazer 3 investimentos separados de x cada um. Então isso é óbvio. Mas se fosse... É claro que ninguém vai fazer um investimento de raiz de R$2, ou π ou R$, né? Mas em situações, né, em situações como essa, o volume de um líquido, né, pode ser qualquer número. Pode ser um número. É claro que na prática não existem volumes irracionais, mas na teoria existe. E frequentemente a gente se depara com situações em que a teoria é fundamental. Então verificar isso aqui para ser irracional é praticamente impossível na prática. Mas eu não preciso verificar isso. Então o teorema diz que eu não preciso verificar isso. Bom, onde é que está a demonstração desse teorema? Está no apêndice do livro, eu não vou fazer aqui. Está no apêndice do capítulo e está também nos nossos livros de matemática do ensino médio. Então, quando a gente tem uma proporcionalidade, então f de x, olhada como uma função, f de x é a mesma coisa que f de x vezes 1. Claro, x é igual a x vezes 1. Mas agora eu vou fazer o x desempenhar o papel do c aqui e o 1 desempenhar o papel do x. Então, isso aqui é igual a x vezes f de 1. Pelo teorema fundamental da proporcionalidade, isso vale para qualquer x. Então, eu chamo o f de 1, vou pôr o nome dele, eu chamo de a. Então, isso fica x vezes a e, normalmente, a gente escreve ax em vez de xa. Então, toda proporcionalidade é realmente uma função do tipo f de x igual a vezes x, onde a é chamado o fator de proporcionalidade ou coeficiente de proporcionalidade. Fator de proporcionalidade, A. Vocês vão encontrar em muitos livros a definição de proporcionalidade. Duas grandezas são proporcionais quando existe uma constante chamada constante de proporcionalidade, em geral chamada de K, o fator de proporcionalidade, tal que y é igual a kx. Essa definição é absolutamente correta do ponto de vista matemático, e do ponto de vista prático não é a melhor. E do ponto de vista didático também não é a melhor definição, porque se eu só vou dizer que duas grandezas são proporcionais utilizando essa definição, eu tenho o encargo de determinar o K. Esse K, que é o fator de proporcionalidade, às vezes é interessante. Por exemplo, aqui no exemplo 1, o K, que é o fator de proporcionalidade, chama-se a densidade do líquido. Não é? No exemplo 2, bom,
O exemplo 2, o y é igual a kx, o k... Bom, eu estou chamando de k, mas eu devia chamar de a, né? Estava falando na definição dos livros e mudei depois. Vamos chamar de a. Então, o a, que é uma letra adequada, é a altura. É esse aqui. Y é igual a ax. Aliás, cabe aqui uma observação que é o seguinte, aqui as pessoas dizem, bom, para que eu preciso desse exemplo, para que eu vou verificar que quando eu tomo x 3 ou 4 ou 5 vezes, o y fica 3 ou 4 ou 5 vezes maior, se eu já sei a fórmula da área do paralelogramo, que é a base vezes a altura, então não precisa disso. Acontece que para você provar que a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, você vai precisar desse argumento. Tá? Então, vocês se lembram como é que você define? Você começa com a área de um retângulo. Isso vem desde o tempo de Euclides, que dizia que dois retângulos que têm a mesma altura estão entre si, assim como as suas bases. Bom, então esse fator de proporcionalidade, nessa definição aqui, é um encargo adicional que pode ser dispensado se a gente adota essa definição. Porque muitas vezes esse fator de proporcionalidade não só é irrelevante, mas é complicado. Por exemplo, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, o y é igual a ax. Esse caso é o caso que a gente utiliza quando vai resolver problemas de geometria usando o chamado teorema de Tales, né? Que é uma certa controvérsia histórica. Por que esse teorema é chamado de teorema de Tales? Na França, no Brasil, ele é chamado de teorema de Tales. Na Alemanha, não é. O teorema de Tales, na Alemanha, é o teorema que diz que todo ângulo inscrito numa semicircunferência é reto. Se eu olhar no livro alemão, o teorema de Tales é esse. Bom, deixa para lá. Então, quando a gente resolve problema usando a lei, o teorema de Tales, a proporcionalidade no triângulo, né? Você tem aqui um triângulo, você traça uma paralela à base do triângulo, divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes, mas a constante de proporcionalidade não aparece. E não aparece. Se fosse aparecer, esse A aqui é o seno desse ângulo, tanto faz desse como desse. Esse aqui, digamos que seja o ângulo alfa, e esse aqui seja o ângulo beta. Então, esse aqui é o seno de alfa sobre o seno de beta. Mas não precisa, absolutamente desnecessário, ninguém usa isso. Então, para que dar uma definição de proporcionalidade que usa um encargo adicional para a pessoa verificar que há proporcionalidade, quando, às vezes, determinar esse K é acima dos conhecimentos dos alunos, né? De modo que essa observação. Em alguns casos, o fator e a constante de proporcionalidade é interessante, como aqui a densidade. Aqui o fator de proporcionalidade é chamado o juro, em geral é escrito não como K mais 1 mais I. Bom, essa é a definição de proporcionalidade e, no caso, a gente tem o teorema fundamental da proporcionalidade e assegura que toda proporcionalidade é dada por uma função chamada função linear, ok? A noção de proporcionalidade, ela está intimamente ligada a um tipo de problema que é muito comum nos níveis elementares e também, se o Morgado estivesse aqui conosco, quer dizer que é tudo que os químicos sabem de matemática. É a regra de 3. A regra de 3 é a seguinte: quando se tem uma proporcionalidade, se, por exemplo, a um valor x1 corresponde o y1 e ao valor x2 corresponde o y2, então, se a gente conhece 3 desses números, o quarto fica determinado.
E a regra de 3 consiste exatamente nisso. Conhecendo 3 desses números, a gente determina o quarto. Isso porque o y1 é igual ao ax1, o y2 é igual ao ax2, consequentemente, o y1 sobre y2 é igual a x1 sobre x2, ou a mesma coisa que o x1, o y1 sobre x1 é igual a y2 sobre x2. Qualquer uma dessas duas maneiras de escrever essa igualdade, isso é a mesma coisa, só escrito de duas formas ligeiramente diferentes, se chama uma proporção. Se conhecemos 3 elementos na proporção, o quarto fica determinado, isso é o que se chama uma regra de 3. Ok? Mas para ter uma regra de 3, é necessário que se tenha uma proporcionalidade. Eu até agora usei a palavra proporcionalidade sem nenhum qualificativo adicional. Mas, normalmente, quando se quer distinguir 2 tipos de proporcionalidade, isso aqui é o que se chama uma proporcionalidade direta, mas existe também a noção de grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que estão relacionadas de tal modo que a cada valor de uma delas corresponde de forma unívoca ao valor da outra. E agora é o seguinte, que quando uma aumenta, a outra diminui. Se ao valor x corresponde o valor y, e ao valor x' o y', então quando x é menor do que y', o y', quando x é menor que x', o y' é menor do que y. Então, são grandezas que são... y é uma função decrescente de x. E a segunda condição é que se ax corresponde a y, ao nx corresponde 1 sobre ny. Quer dizer, quando uma das grandezas é multiplicada por um número natural n, a segunda fica dividida por n. Então, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, é equivalente dizer que quando y e x são grandezas inversamente proporcionais, é que o y é diretamente proporcional ao inverso de x. Nesse caso, o y é igual a vezes o inverso de x, portanto, é igual a sobre x. Quando a área é dada, então, a altura é inversamente proporcional à base e a base é inversamente proporcional à altura. Quer dizer, se eu quiser construir um retângulo de área A, cuja base seja o dobro dessa base aqui, a altura tem que ser a metade. Do ponto de vista geométrico, e é muito importante na prática, tão importante que esse fato é usado frequentemente em situações, principalmente situações financeiras, mas também físicas. A noção de gráfico das funções é uma noção fundamental, porque você olhando para o gráfico da função, você tem uma ideia do comportamento da função. Então, desse ponto de vista, se uma grandeza y é proporcional a x, ou seja, analiticamente o y é expresso por uma função linear de x, então o gráfico dessa relação o gráfico é uma linha reta. No caso, como nós estamos considerando somente para valores reais de x, positivos de x, uma semi-reta, tá? Enquanto que aqui nessa situação,
o gráfico muda radicalmente. Y igual a sobre x. O gráfico é o que se chama uma hipérbole, ou um ramo de hipérbole. No caso, uma hipérbole conhecida como hipérbole equilátera. Então, as duas coisas são as duas situações são, do ponto de vista geométrico, bem diferentes. De qualquer modo, é interessante observar que no hipérbole, quando você duplica o x, você toma, por exemplo, 2x, essa altura aqui fica sendo, se isso aqui é y, isso aqui é y sobre 2. Na prática, em diversas situações, uma grandeza ela não depende só de outra, ele depende, em geral, de várias outras, então tem uma função de várias variáveis. Então, tem a noção de grandeza proporcional. Então, a gente tem, por exemplo, uma grandeza que depende, digamos, de x, y, u, v e w. Vamos supor que f depende diretamente proporcional a x e y e inversamente proporcional a u e v. Isso significa o seguinte, que se eu olhar somente para x como variável e fixar y, u, v e w, então a f, se eu fixar as demais variáveis, a f é uma função crescente de x e que quando x duplica, triplica, etc., o f fica duplicado, triplicado, etc. A mesma coisa para y. E inversamente proporcional ao u, v e w significa dizer que quando o u aumenta, o f diminui. Quando o u diminui, o f aumenta. E quando eu multiplico o u por um número qualquer, o f fica multiplicado por aquele número. Nesse caso, a gente pode obter imediatamente a expressão do f como função de x, y, u, v e w assim. F de x, y, u, v e w. Esse x é x de 1, então isso aqui, x vezes 1, então fica multiplicado por x pelo teorema fundamental de proporcionalidade, f de 1, y, u, v e w. Novamente, o y é y vezes 1, então isso aqui fica x, y, f de 1, u, v e w. Novamente, o u é u vezes 1, então quando eu multiplico por u, a f fica dividido por u. Finalmente, vou dar um salto aqui. U, v, w, f de 1, 1, 1, 1. Isso aqui a gente chama de A, que é a constante de proporcionalidade. Então, f de x, y, u, v e w é igual a uma constante A, x, y, u, v e w. O exemplo mais conhecido dessa situação é a lei da gravitação universal, que diz que dois corpos se atraem, a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional à massa desse corpo e desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então você tem aqui a força de atração é dada por uma constante, e essa constante depende das unidades de medida que você está utilizando, vezes o produto das massas, dividido pelo quadrado da distância. Mas em muitas situações, esses são os modelos mais simples de matemática para se aplicar em situações em que há proporcionalidade, não é isso? Em muitas situações, a proporcionalidade é modificada
por uma constante aditiva, então a gente tem o conceito de função afim. Uma função afim é uma função real, de variável real, do tipo f de x igual a x mais b, onde a e b são constantes e x é a variável. O gráfico de uma função afim é uma linha reta, e há várias maneiras de ver isso. Essa linha reta corta o eixo dos y num ponto de ordenada b, enquanto que o número a está ligado à inclinação dessa reta, se bem que não de uma maneira intrínseca, porque o número a, ele na verdade ele não é a inclinação dessa reta, depende das unidades que eu estou tomando. Muito frequentemente, x representa um tipo de grandeza e y representa outro tipo de grandeza. Por exemplo, isso aí pode ser a função que modela um movimento uniforme sobre uma reta. Então, o x aí é o tempo e o f de x é o espaço percorrido no tempo x. Então, você tem duas grandezas de natureza bastante diferentes. Aqui é tempo, aqui é espaço. Então, você não pode dizer que você usou a mesma unidade para representar ambas as grandezas. Então, dependendo do tipo de unidade, e em situações diversas, há a conveniência de modificar drasticamente as unidades. Então, não é bom chamar isso aqui de inclinação da função, ou coeficiente angular da função, porque não é uma noção muito precisa, e sim, esse A aqui é a taxa de crescimento. Porque esse A é o seguinte, se nós tomarmos dois pontos, x1, x2 aqui, e olharmos aqui, você tem o y1, e aqui o y2, então esse A é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Bom, se eu tomasse y menos y2 dividido por x1 menos x2, daria a mesma coisa. Então, essa aqui é a relação entre o crescimento do x e o crescimento do y. E esse A, o fato de que esse A é constante, é que caracteriza a função afim. Isso aqui é chamada taxa de variação ou taxa de crescimento. O crescimento pode ser negativo. Então, o fato desse A ser constante é que caracteriza a função afim no seguinte sentido. Na verdade, existe o teorema de caracterização. Bom, então o teorema de caracterização das funções afins é o seguinte: quando é que uma função é afim? Existem casos bastante claros em que o modelo matemático para caracterizar a situação tem que ser dado por uma função afim. O caso mais óbvio é o caso do táxi. Se bem que aí a gente tem que usar um táxi ideal, que conte metros, centímetros, milímetros, etc., do percurso. Mas vamos admitir essa situação. Então, você tem um táxi que cobra R$ por cada quilômetro rodado, mais uma bandeirada. Então, é óbvio que o modelo matemático para o preço que você vai pagar para uma corrida de táxi é dado por uma função afim. E a letra B é bem adaptada para a bandeirada, né? Então, outro exemplo de função afim é a relação entre temperatura medida, por exemplo, em graus centígrados e temperatura medida em graus Fahrenheit, centígrados ou Celsius. Aqui, na escala de centígrada, a temperatura do gelo, da fusão do gelo, quer dizer, no momento que o gelo começa a derreter, a temperatura dele é 0 graus, enquanto que
100 é a temperatura da água em ebulição. Por algum motivo, em graus Fahrenheit, a temperatura da difusão do gelo é 32 graus Fahrenheit, enquanto que a temperatura da água em ebulição é 212. Ingleses são ingleses. A direção é do lado esquerdo, a mão é do lado esquerdo. Tem uma moeda chamada half crown, mas não tem uma moeda chamada crown. E assim por dentro. Tá? Não vamos discutir. Existe isso, tem pessoas que só se sentem à vontade quando a temperatura é medida em Fahrenheit, simplesmente porque se acostumaram desde pequeno com isso. Então, o problema é o seguinte: você tem uma temperatura X em Fahrenheit, a mesma temperatura é medida em centígrados, será F de X. Então, vamos admitir que eu já sei a priori que f de x é uma função do tipo ax mais b. E a gente vai já discutir isso exatamente em termos do teorema de caracterização das funções afins. Então, isso aqui é x, isso aqui é f de x. F de 0 é igual a b, então b é 32. Então, a minha função f de x é igual a x mais 32. Então, a minha função é transformar graus. Eu sei uma temperatura em graus centígrados, quero saber qual é o valor da mesma temperatura em graus Fahrenheit. Isso me deixa o A. Para determinar o A, eu sei que o F de 100 é igual a 212. Então, 212 é igual a 100A mais 32. Então, 100A é igual a 180. A é igual a 1,8. Então, F de x é igual a 1,8x mais 32. Então, essa é a função afim que transforma graus centígrados em graus Fahrenheit. Por exemplo, uma pergunta seguinte: qual a temperatura que é medida pelo mesmo número, tanto em graus centígrados como em graus Fahrenheit? É quando 1,8x mais 32 é igual a x. Então, isso aqui dá x igual a menos 40. Isso aí eu fiz a conta. Então, menos 40 graus é a mesma temperatura, tanto em Fahrenheit quanto em graus centígrados. Ok? E, por incrível que pareça, eu já sofri essa temperatura. Não no couro livre, né? Mas já estive presente no lugar onde a temperatura era a mesma, tanto em graus Fahrenheit como graus centígrados. Mas por que eu tenho certeza que essa função que transforma a medida de Fahrenheit em centígrados, ou de centígrados em Fahrenheit, é uma função desse tipo, f de x igual a ax? A razão para isso é a seguinte: é que quando a temperatura em graus centígrados aumenta, um acréscimo H de temperatura, esse acréscimo aqui é 1,8 vezes H em Fahrenheit. Não importa se estou passando de 0 graus para H graus, ou de 3 graus para 3 mais H graus, é sempre a mesma coisa, sempre o aumento. Ou seja, f de x mais H menos f de x não depende de x. E é exatamente esse fato que caracteriza as funções afins, admitindo que a função é uma função crescente, monótona. Pode ser crescente ou decrescente. A função
afim, é claro que ela vai ser crescente quando A é positivo e decrescente quando A é negativo, isso é um fato óbvio. Então, a característica, né, o teorema de caracterização diz o seguinte, que quando a função f cumpre essas duas condições, primeiro, é monótona, segundo, f de x mais h menos f de x não depende de x, depende só de h. Então, nessa situação, f é do tipo afim. Esse é o teorema de caracterização das funções afins que está demonstrado como um apêndice desse capítulo. Nós não vamos fazer isso aqui. Então, nesse caso aqui, esse fato é claro porque a temperatura, em última análise, é uma medida de comprimento. Quando a gente quer medir a temperatura nesses termômetros usuais, costumeiros, a gente vai medir o comprimento de uma coluna de mercúrio ou de outra substância parecida, né? Então, esse comprimento é o mesmo, tanto faz estar aqui, como ali, como lá embaixo. Ok? Então, por isso é que essa diferença aqui, tanto faz esse aqui como em qualquer posição. Então, o teorema de caracterização nos assegura esse fato aqui. Quer dizer, a fim de que você tenha uma função afim, é necessário o suficiente que essa diferença aqui não dependa de x. Um exemplo muito interessante disso é um exemplo que o Wagner me disse que ocorreu com ele. Eu não tenho certeza, mas ele vai... Qualquer coisa, vocês perguntem a ele. É o exemplo do par de sapatos. Aliás, depois que ele contou essa história e a gente publicou no nosso livro, começou a aparecer nos livros do curso de matemática do ensino médio, mesmo até do ensino fundamental, a fórmula do tamanho do sapato. A história é a seguinte: em cada país tem o seu método, mas no Brasil a gente tem o tamanho do sapato, 34, 35, 40, 42, 43, etc. E o Wagner, ele queria comprar um par de sapatos para o filho dele, mas ele não sabia o número. Então, lá na sapataria tinha uma escala, que o garoto punha o pé aqui, então, pela escala dizia o número é tal. E o Wagner, com o espírito matemático, disse como é que essa escala é construída. Então, ele pegou uma trena e mediu. Um pé que mede x centímetros, o tamanho do sapato é f de x. Então, ele percebeu imediatamente, quando ele olhou para a escala, que tinha um lugar para botar o calcanhar, e então aqui tinha a pessoa punha o pé aqui, e a graduação na escala, ele percebeu que era, quando passava de um número para o seguinte, era a mesma distância. Quer dizer, do 31 para o 32 era a mesma distância do 41 para o 42, do 37 para o 38. Então, ele verificou que essa diferença aqui não depende de onde você começa, depende só do H. Então, ele percebeu que essa função era uma função x mais b, desse tipo. Então, para determinar, quando você tem uma função afim, para determinar os coeficientes a e b da função afim, você precisa ter dois valores da função. Claro, você tem duas incógnitas, precisa de duas equações. Então, ele pegou uma trena e botou e verificou que quando você tinha 20 centímetros, um pé que mede 20 centímetros, o tamanho do sapato, eu acho que era 32, tamanho 32. Tá certo? Você se lembra ainda, Wagner? Não lembro, não. Eu acho que era 32. Depois ele pegou o comprimento 28 centímetros e foi olhar, o tamanho era 42. Então, com isso, ele determinou a fórmula que dá
o comprimento, o tamanho do sapato, o número do sapato, em função do comprimento do pé. Veja bem, o que foi fundamental para saber que a fórmula é uma função afim foi saber que quando o pé aumenta de H centímetros, o tamanho aumenta de H números. Ou melhor, de H não, de um certo valor de H. Não importa. Se eu passo de 21 para 22 centímetros, o aumento, a variação do número do sapato é o mesmo se você passa de 21 para 22 ou de 31 para 32, é o mesmo aumento. Ok? Então você tem aqui que quando x é igual a 20, 20A mais B vai dar 32, e quando x é igual a 28, 28A mais B é igual a 42. Aí, com isso, a gente subtrai aqui, fica 8A igual a 10, A igual a 10 oitavos, quer dizer, 5 quartos. E substitui aqui 20 vezes 5 quartos mais B igual a 32, 25 mais B igual a 32, B igual a 7. Então, essa é a fórmula. F de x igual a 5 quartos de x mais 7. Se vocês não acreditarem, vocês verifiquem em casa, meçam o tamanho dos seus pés e vejam. Ok. Então, essas são as considerações que eu tinha que fazer a respeito de funções afins, funções lineares, proporcionalidade. E amanhã nós vamos ver funções quadráticas e problemas